Vamos para a pauta número 4. O presidente do STF, Dias Toffoli, chorou antes de tirar Lula da cadeia, segundo a Época. Vou ler aqui o que diz a revista, aspas. Uma discussão aconteceu antes de Toffoli dar seu voto no processo da prisão após a segunda instância. Em meio a um clima no plenário, o magistrado suspendeu a sessão por 10 minutos e, com um semblante tenso, seguiu para o Salão Branco. Lá sentou-se e começou a chorar, contaram interlocutores que presenciaram a cena. O magistrado chegou a ameaçar não retomar o julgamento. Minutos depois foi consolado por uma das ministras, que o fez mudar de ideia e voltar ao plenário. Fecho aspas. A matéria lembra que julgamentos recentes têm colocado a corte em foco, mas diz que, de um modo geral, os ministros dizem que não se sentem pessoalmente ofendidos com as manifestações de rua ou na internet contra o STF e o judiciário, mesmo quando eles próprios são atingidos por pedidos de impeachment. A matéria traz até uma declaração de Lewandowski sobre o assunto. Aspas. Quanto aos ataques mais intensos sofridos ultimamente pelos ministros nas manifestações de rua e na mídia em geral, especialmente na internet, constato que eles têm sido contraproducentes, pois o STF vem aprofundando seu papel contramajoritário. Não é curioso isso? Fecho aspas. Primeiro que eles chamam de ataque qualquer crítica legítima, né? Pode haver casos em que as pessoas se excedem, mas na maior parte dos casos que a gente tem visto, Augusto Nunes, são críticas legítimas a decisões absurdas que contrariam as regras, como no caso do inquérito ilegal do Dias Toffoli, ou inventa regra, como no caso da obrigatoriedade de o réu não delator dar a sua alegação final depois dos réus delatores. Então eles ficam com esse discurso absolutamente cínico. E só para completar, Augusto Nunes, o choro do Dias Toffoli é o quê? Emoção por estava prestes a soltar o Lula, estava emocionado? Olha, só se pode fosse ser, né? de arrependimento, uma coisa dessa eu até entenderia. Agora, essa flor de sensibilidade, aí Olha, o Nelson Rodrigues chamaria de lágrimas de esguicho, né? Tem aquela imagem ótima, Nelson Rodrigues sentou no meio-fio e chorou lágrimas de esguicho. O Dias do Toffoli estava num ambiente melhor, mais chique do que o meio-fio. Mas é lágrima de esguicho, quer dizer, tem tanta sensibilidade quanto se você você usar um regador e tal. Chorou por quê? Ele ia fazer essa afronta à justiça e ao povo brasileiro? Não acredito. Chorou para ser consolado por uma das ministras. Eu gostaria de saber quem foi. Fez ele voltar ao plenário. A cena linda, né? Comovente. Tá? Agora, o Lewandowski vem com a conversa. Vê se isso é conversa de ministro de Supremo. O que ele está dizendo aqui, em resumo, que ele usa contra-majoritário, é o seguinte: se o povo pressiona, eles insistem no erro. E o povo está sempre errado. Então, tudo que o povo brasileiro pede, tudo que as manifestações de rua exigem, eles não podem atender a tais exigências, porque o povo está errado e eles estão certos. Ou, se eles concordam com o povo, já que houve uma manifestação, eles mudam de ideia. Eu chego a essa conclusão, lendo essa frase, porque eu não vejo outra que se apresente. Agora é o seguinte, de novo, quando o general Geisel, o presidente, incomodado com as pressões feitas por deputado aí em favor de uma determinada medida, disse que eu não decido nada sob pressão, o deputado Ulisses Guimarães replicou com uma boa lição que serve para todos nós em qualquer atividade. Eu só ajo sob pressão. Qual é o problema de você atender a pressões? Tem aí o presidente do Chile atendendo a pressões. Tem que mudar alguma coisa? Muda. Então, os ministros estão por essa frase. Essa frase do Lewandowski confirma que os ministros fazem questão de ficar de costas para a vontade majoritária do país. Fala, Zé Maria. E essa pressão que vai ao Supremo Tribunal Federal, a gente conversa aqui com vários representantes de juízes, do Ministério Público, ela não é uma pressão como alguns ministros do Supremo tentam transmitir, como se fosse uma pressão ignorante,
uma pressão distante da realidade, não é não. Essa pressão vem de juízes de primeira e de segunda instâncias, também operadores de direito, advogados, pessoas que conhecem, pessoas que sabem o que está acontecendo no país. Eu soube recentemente de relatos de que o presidente Dias Toffoli estaria interessado em tentar limpar a imagem do Supremo Tribunal Federal, inclusive a conversar com setores e que busca um diálogo com o presidente Jair Bolsonaro, com os presidentes da Câmara e Senado. E é verdade, ele conversa, mas usa esses diálogos não para limpar a imagem do Supremo, que seria o seguinte, julgar segundo a Constituição e a lei, mas usa esses diálogos para fazer acordos que acabam piorando ainda mais a imagem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo está diante aí de um momento histórico, está diante de interrogações importantes que vão definir ali o futuro, a imagem, a história do Supremo Tribunal Federal, e é bom prestar atenção. Sobre o choro, eu não saberia traduzir se seria de tristeza ou de alegria. Acho que um ministro ele tem que ser distanciado aí dessas emoções nossas. Nós podemos ter esse tipo de emoção. Um juiz, presidente da mais alta corte do país, não pode misturar as suas emoções com os artigos da Constituição.